Então, boa noite, pessoal. Boa noite, professor. A gente está aqui para dar continuidade ao nosso projeto de final de curso, PFC, com o tema de controle de motores por acelerômetros. A equipe sou eu, o Gabriel e o João Gomes. Então, agora a gente vai recapitular o que a gente já fez até a última apresentação, começando pela escolha do carro de controle remoto e a montagem dele, a necessidade de soldar alguns componentes para poder fazer essa conexão. Tá, nessa parte foi ok. Aí agora o maior desafio que a gente teve foi a confecção do algoritmo para controlar o carrinho. A gente teve que partir desde o controle das rodas, que a gente teve que usar uma ponte H para conectar no motor DC. A ponte H ela serviu para definir a direção que o motor ia girar e também para poder, com o PWM, a gente conseguiu definir qual seria a tensão no motor e assim definindo a velocidade dele. Tá, mas o PWM, como eu expliquei anteriormente, o PWM é a modulação largura de pulso. E com isso a gente conseguia mudar essa tensão no motor. Tá, agora continuando. Além do PWM, a gente usou o OneShield para fazer a conexão entre o Arduino e o celular, para poder assim conseguir usar o acelerômetro do celular. Com o OneShield a gente teve um problema, que ele tem uma chave que muda o modo de operação dele. Ele pode estar no modo hardware ou software. Quando a gente tinha que fazer a compilação, a gente tinha que colocar no modo software. E quando fosse usar o Arduino, a gente teria que botar no modo hardware. Só que a gente não sabia disso, e a gente, quando ia compilar, a gente não mudou para o modo software e estava dando erro de compilação. Então a gente teve esse problema e a gente conseguiu resolver. Agora, na parte física do... também esqueci de falar um pouco sobre a interrupção, que foi a base para poder conseguir usar o encoder. Para poder conseguir habilitar a interrupção, a gente teve que usar o timer do Arduino. Foi um outro conceito que a gente teve que estudar bastante para poder conseguir montar esse algoritmo. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a parte do hardware, que a gente teve pouco espaço quando a gente estava montando, espaço físico no carrinho, e por causa disso a gente teve problema com o fio, com o fio que era muito curto, a gente teve que fazer algumas gambiarras para poder deixar o fio mais longo, mas agora não estou lembrando. Mas, enfim, a gente teve esse tipo de problema. Agora eu vou falar um pouco sobre o que a gente determinou como meta, né, objetivo, para poder apresentar para vocês nessa apresentação. Então, a gente definiu que a gente ia acoplar uma câmera no carrinho. E, como eu falei, a gente teve alguns problemas na parte do espaço físico, para poder conseguir ter espaço para poder colocar essa câmera. E também a gente não sabia como fazer essa conexão entre a câmera e o carrinho. Então, nosso objetivo era isso, acoplar a câmera e descobrir como fazer essa conexão para poder conseguir fazer com que o usuário conseguisse controlar o carrinho, mesmo não estando junto do carrinho, com o carrinho fora do campo de visão dele. Foi esse nosso objetivo, e agora o João vai falar um pouco sobre isso. Ok, agora eu vou falar um pouco sobre os desafios e as dificuldades, né, que a gente encontrou na segunda etapa do projeto. O primeiro de todos foi a interrupção do movimento do robô, né, que ocorre da seguinte maneira, né, quando a gente está utilizando o robô, né, depois de um certo tempo ele para de responder os comandos do acelerômetro do celular, né, ou seja, ele para de se movimentar. E a única maneira de você fazer ele voltar a funcionar é resetando o Arduino, né, resetando o robô. E a gente chegou a discutir um pouco sobre quais as possíveis causas desse problema, né? A gente chegou à conclusão que não seria o código
né, que a gente estava utilizando, porque a gente testou o código anterior da primeira etapa do projeto, né, que era um código que funcionava e não apresentava esse problema. E mesmo assim, ele estava apresentando, né? Então a gente chegou à conclusão que muito provavelmente o problema deve ser pela bateria, né? Por elas poderem estar sim com pouca carga e fracas, né? Dando pouca potência ao robô. E falando da bateria, né? Atualmente a gente acrescentou uma bateria. Antes a gente usava duas, agora nós temos três baterias de 9 volts, totalizando 27. Né, o que está dentro da faixa de operação da ponte H, né? Que vai de 6 a 35 volts. Então isso não ocasionaria nenhum problema. A não ser, tipo, nos dar mais potência, né? Porque o peso do robô é razoável, então seria interessante ter mais potência nos motores. E muito provavelmente essas baterias descarregaram, né? A gente, apesar de todo o cuidado que a gente está tendo, né? De quando desliga o robô, quando não está utilizando, desconectar essas baterias para evitar gastos desnecessários. Né? Mas ainda assim é possível que isso tenha acontecido. E a gente não tem como fazer um teste efetivo, né? O ideal seria que a gente tivesse um multímetro, mas devido aos problemas, né, que a pandemia geraram, né, a gente não tem acesso a um laboratório que tem esse equipamento e a gente não conseguiu testar ainda, né, para confirmar de fato se é esse o problema ou o que poderia ser. E agora temos outras duas dificuldades, né, principais, que eu vou unir meio que em uma só. Basicamente é o peso e tamanho do smartphone, né? Porque como foi uma solução temporária, então acarretou esse problema, né? Que é um dispositivo muito pesado e muito grande para se colocar no robô pequeno. Né, e o balanceamento dos componentes, que é um problema que a gente estava tendo desde a primeira fase do projeto, né? Que é devido ao tamanho reduzido do chassi do robô, né? É um robô pequeno. A gente tem muitos componentes, tem uma protoboard em cima, tem o celular, né? Então é bem difícil você conseguir arranjar tudo isso no pouco espaço físico que tem ali. Pode passar, slide. E falando agora um pouco sobre a estrutura atual, né? Primeiro a gente pode ver aí na foto, né, como é que está a estrutura atual do robô, né, o layout dele. Né, e falando um pouco sobre o posicionamento do smartphone, né? A gente está utilizando uma fita isolante para poder fixar ele. Né? O uso dessa fita isolante é exatamente por ser uma maneira simples de se colocar e de se retirar, né? Porque, como eu disse, é uma solução temporária. Né? Então, seria mais para testes. Logo, seria interessante que a gente conseguisse trocar de local, se a gente conseguisse um local melhor, de um jeito que fosse mais fácil para poder substituir no futuro por uma câmera mais leve e mais apropriada para um Arduino, né? Só que isso exige a aquisição, né? Tem custos, então não é uma coisa tão simples de se colocar agora nessa altura do projeto. Então, você pode ver também que o smartphone ele está praticamente sob essa roda pequena na frente, né? Uma roda solta, né? Ela não tem tração. E a gente sabe que o peso do celular é aproximadamente um terço do peso do robô, ou seja, um peso bastante considerável, né, que a gente está colocando em cima do chassi. E esse peso todo está sendo exercido sobre essa roda que não tem tração. Né, isso acaba aumentando a inércia e dificultando a movimentação do robô. Né, isso compromete muito a dirigibilidade dele. Né, e vocês vão ver depois no vídeo que é bem difícil, né, se torna bem difícil de controlar o robô devido a esses problemas. Né. Fora que a gente vai precisar de muito mais potência nas rodas e tudo mais. Pode passar agora? E falando um pouco agora sobre os principais avanços que nós tivemos nessa etapa do projeto, né? De acordo com o PTS, né, o que ele falou sobre os nossos objetivos, né, a gente queria utilizar uma câmera, né, no robô para poder fazer o controle remoto dele. Né, e para isso a gente decidiu utilizar a câmera de um smartphone pela facilidade, porque hoje em dia todo mundo tem um smartphone em casa, né? Nós temos, então é muito mais simples a gente pegar o nosso smartphone do que ir atrás de adquirir uma câmera própria para Arduino, né? Que tem custos. Né? Então, como seria uma fase de testes, o interessante seria que a gente pelo menos conseguisse ver que nós somos capazes de fazer essa transmissão de imagem do celular para o computador, né? Então a gente colocou o smartphone, né, utilizando a câmera dele no computador, para poder, quer dizer, no robô, para poder capturar as imagens na perspectiva do robô. Né? Essas imagens elas vão ser enviadas em tempo real para o computador via Wi-Fi. Isso é muito interessante porque a gente não está mais trabalhando com Bluetooth. Né? O Bluetooth ele tem alguns problemas de alcance. Né? E quando você está utilizando o Wi-Fi,
Nesse nosso caso, a gente está usando via web, então eu não preciso nem sequer estar numa mesma rede. Minto, nesse momento, a gente está utilizando a mesma rede, mas é possível sim que a gente consiga evoluir isso para, talvez utilizando VPN, alguma coisa, utilizar redes diferentes, então vai aumentar ainda mais a distância, né? Mas nesse momento a gente está utilizando a mesma rede. E para isso a gente utilizou um software, IVCAM, né, que ele vai ficar no celular e no computador, que ele vai realizar essa comunicação, né? Enviando as imagens do dispositivo, no caso do celular, para o computador em tempo real. Né? E a seguir o Gabriel vai mostrar um vídeo para a gente, né? Em que a gente conseguiu controlar o robô à distância, né? A gente utilizando a mesma ideia da parte inicial do projeto, que era controlar o robô via acelerômetro do celular. Só que dessa vez a gente estava se guiando somente pela câmera, pelas imagens da câmera, né, que estavam aparecendo na tela do computador. E como comprovação, né, a gente conseguiu passar alguns obstáculos e entrou em outro cômodo, né? Ou seja, não teria como você estar observando de fato o robô, né? Você estava realmente utilizando só as imagens da tela. Ok, então vamos falar um pouco aqui sobre os nossos testes, né? Aqui a gente pode reparar que o IVCAM está ligado no computador. Aqui tá o layout dele. E para começar, a gente começa da mesma forma que a gente começava anteriormente. Seleciona o shield que você quer através do Bluetooth. Aqui a gente já vê aqueles problemas que o João estava comentando, que o carrinho está bem difícil de ser controlado. Então, qualquer curva que você faça, pela inércia extra que você está adicionando ali em cima, ela já tende a continuar em curva. Então, o carrinho ele ficou meio que sambando nessas horas. Aqui a gente tem que dar um desconto para ele porque tinha uma pequena elevação aqui, estava um pouco difícil de passar. Ele não tem tanta potência assim, né? E aqui a gente consegue ver o quanto estava difícil de manobrar ele com essa inércia extra. Então, a gente não conseguia basicamente acertar direito a curva que ele tinha que fazer. Aí a gente conseguiu passar esse obstáculo que seria a porta, né? E, assim, mostrando o nosso ponto. Aqui a gente tem uma visão na perspectiva do IVCAM, o celular, ele está funcionando com uma webcam aqui, então ele é o cliente da IVCAM, ele está transmitindo para o computador, e essa imagem que a gente está vendo agora estava aparecendo para mim no computador, e eu estava me guiando por ele. Então, a gente vê agora, deixa até mais difícil ainda com a câmera balançando tanto assim. Além do próprio carrinho, a câmera balançando já te tira um pouco do senso de direção. Até mesmo por ser bastante rápida essa rotação. Então, a gente percebe um pouco a dificuldade que estava, mas isso foi por causa do peso do carrinho, do peso extra do celular, né? E contornando o objeto, o obstáculo, a gente parou, né? Então, vamos falar um pouco sobre os nossos próximos passos, o que a gente pretende fazer, como a gente consegue conseguir, né? Então, acho que uma evolução natural para a gente seria, de cara, substituir o celular por uma câmera leve e capaz de transmitir dados, tá? Por que isso? Porque o celular é uma solução totalmente temporária e ele não é, de forma alguma, escalável. Você nunca vai usar um celular se você for colocar um robô desses em produção. Você vai colocar uma câmera que seja adequada aos seus custos e atenda a sua necessidade ao mesmo tempo. O celular, ele não obedece essas características, além de não ser nem um pouco prático, né? Então, como a gente viu ali na disposição do robô, a gente tentou montar de várias formas. Com a fita isolante foi a única que deu certo. E mesmo assim, o dar certo, ele ainda ficou para fora do robô, né? Não sei se estava para ver ali exatamente, mas ele estava basicamente metade do corpo celular para fora do chassi do robô. E como o João mencionou, ele estava quase na roda da frente, que é uma roda morta, né? Então ele estava bem afastado do centro de gravidade do robô, né? Então isso tudo contribuiu para piora na dirigibilidade, tá? Então
a gente pretende, depois depois não, isso pode ser consecutiva, pode ser ao mesmo tempo de adquirir uma câmera que atenda nossas necessidades após uma pesquisa. A gente pretende reestruturar o robô, todo o layout dele, como um todo, otimizar de forma geral a posição dos componentes dele. Tá? Então, por exemplo, a protoboard também, esse é um passo imediato que a gente já pode dar, que é cortar grande parte dela, né? Na nossa disposição atual do robô, a gente usa apenas 2 linhas dela para distribuir ground e VCC. E a gente não precisa de basicamente todo o resto dela, né? Então, o nosso robô, como ele está hoje em dia, ele tem aproximadamente 3 dedos de protoboard e Arduino para fora do chassi. Não é só na frente do robô, ele está para fora do chassi, né? Que foi o jeito que a gente conseguiu inicialmente para montar isso, mas pretendemos reestruturar essa montagem, né? E estando para fora do robô, você está cada vez mais afastado do seu centro de gravidade, né? Então, um jeito que a gente pensou de fazer essa reestruturação seria começando pelo Arduino, colocando ele embaixo do robô, né? Centralizado com o eixo dos motores, tá? O que isso vai fazer? Os motores e as baterias, eles são os grandes responsáveis pelo peso no robô. Desculpa. Então, o centro de gravidade, ele está bem próximo do eixo das rodas ali. A gente consegue afirmar isso com um bom grau de certeza. Então, se a gente colocasse o Arduino ali e fizesse toda a redistribuição a partir daquele ponto, o centro de gravidade, ele ficaria mais baixo, primeiramente, né, porque o Arduino ele passou do plano de cima para o plano de baixo do chassi. O centro de gravidade também ficou mais centralizado, tá? E além disso, a gente ainda conseguiu liberar um espaço super precioso em cima do robô para colocar a nossa câmera, tá? Então, fazendo essa redistribuição, a gente já vai conseguir resolver boa parte dos nossos problemas com relação à dirigibilidade, tá? Então, unindo a solução de colocar o Arduino embaixo, cortar a protoboard, a gente já consegue ter um desempenho bem melhor do que a gente está tendo em relação à dirigibilidade. Outra coisa que a gente pretende muito fazer, agora falando de forma um pouco mais geral, assim, porque é um objetivo maior, esse primeiro item que eu falei é só uma solução para um problema. Agora a gente quer expandir mais, a gente quer melhorar o nosso projeto. E a nossa visão de como fazer isso é justamente por visão computacional. A gente está pensando em usar Deep Learning para dirigir o nosso carrinho sem precisar de toque, né? E isso, assim, de cara já gera 2 benefícios bem grandes, que é o primeiro, como está dito, não usar o toque, né? Então a gente não vai precisar de nenhum tipo de hardware no meio do caminho ali, de intermediário para fazer o controle, como a gente precisa hoje, né? Hoje a gente já trabalhou com gamepad, com acelerômetro. Os 2 você tem que ficar mexendo, você tem que acertar o controle da forma que você quer. E é complicado, não é preciso, não é tão preciso quanto a gente gostaria. Esse, inclusive, é um ponto para melhorar. Mas, assim, boa parte do nosso julgamento ele também tá enviesado por essa questão de o peso ter ficado desbalanceado, né? Quando a gente não tinha o celular em cima do carrinho antes, ele tava com uma precisão legal, assim, tava funcionando bem. Mas o que a gente pode expandir isso, a gente pode controlar o carrinho sem usar o toque, e além disso, a gente não fica mais preso à limitação do Bluetooth, né? Então, qual é a nossa ideia? A gente vai treinar uma inteligência artificial para fazer reconhecimento de gestos. E com isso, a gente vai conseguir controlar o robô só através de gestos, né? Então, por que essa solução? Por que isso é importante, né? Então, vamos dar alguns exemplos aqui de aplicações que são que, assim, já existem hoje em dia, mas não são tão difundidas
e outras que podem vir a existir que a gente a gente gostaria de contribuir, tá? Então, de cirurgias à distância, por exemplo, né? A gente acha muito interessante essa questão do médico ele conseguir operar sem tocar em nenhum equipamento, o que se assemelha bastante com o que a gente quer fazer, né? A gente vai fazer uma versão mais simplificada disso, obviamente, mas a ideia do projeto é a mesma, né? Então, através dos gestos, a, é, o médico ou a gente vai entender o output que a gente quer passar para o nosso sistema. E, além disso, a gente ganha com toda a questão de o médico não precisar estar junto ao paciente, tá próximo ali ao que está acontecendo para ele conseguir ter um resultado eficiente. Além disso, a gente conseguiu pensar em locais de situação de risco, por exemplo, numa casa, num prédio, uma construção dessa pegando fogo, por exemplo. É muito fácil você mandar uma pessoa, um bombeiro aí para dentro e você acabar perdendo a vida da pessoa, justamente porque o risco é muito alto. Mas é mais vantajoso, na nossa visão, a gente conseguir desenvolver um robô que seja robusto a isso, e não só isso, mas também radiação, gás venenoso, por exemplo, fogo, enfim, vários tipos de situações adversas assim que o robô consiga ser robusto, consiga suportar e que ele vá performar lá dentro melhor que o ser humano e não ter nenhum risco de vida para nenhum ser humano, né? Então a gente quer também contribuir com isso. A gente quer começar a explorar essas áreas assim. E isso se torna possível justamente porque o nosso controle do robô não vai ser presencial, a gente vai fazer ele de forma remota. Tá. Então, por exemplo, a gente poderia mandar um robô aí para dentro e ele conseguir resgatar uma pessoa, ele conseguir apagar algum foco de incêndio mais sério e expandindo mais, olhando mais para o futuro, a gente conseguiria ter um time de robôs que aloca a tarefa entre si de acordo com as suas características específicas, de forma a otimizar todo esse processo e conseguir salvar o máximo de vidas, conservar o máximo da estrutura com a maior eficiência possível, tá? Isso feito tudo à distância, sem toque, sem nada. E outra situação que a gente pensa é uma situação semelhante à do Mars Rover, que é um robô que coleta dados em Marte, enviado pela NASA. O nosso robô ele poderia, nesse contexto, atuar como um coletor de dados, né? Então, se está num ambiente que você não conhece, num local que você não conhece ou que é hostil, e você não conhece você não tem ideia dos seus arredores, enfim, do que você pode encontrar lá. Então, a gente pensou em fazer toda uma coleta de dados de um ambiente desconhecido através do nosso robô, pela própria câmera do robô, né? Então, a gente poderia constantemente enviar frames para nossa central de processamento, seria um computador, e processar esses frames, mandar para um banco de dados, se fosse preciso. Numa situação de coleta de dados, claro que seria preciso, né? Mas em menor escala, assim, a gente poderia mandar frames para o computador e armazenar esses frames são dados, acabam sendo dados valiosos, né? São informações de algum local e elas poderiam ser processadas para gerar algum valor, gerar alguma informação que hoje em dia não é conhecida por quem está entrando no local, o ambiente desconhecido, enfim. Tá, mas agora o que une todas essas coisas? Como a gente poderia fazer? A nossa solução para esse problema foi usar o Gesture Recognition, que é basicamente usar Deep Learning, usar inteligência artificial para reconhecer gestos. Tá, mas por que reconhecer gestos? Porque a nossa ideia é justamente conseguir associar cada gesto a um comando, né? Então, por exemplo, se você quisesse, a primeira imagem poderia significar um comando de o robô ir para frente, a segunda para ir para trás, a terceira para ir para a esquerda, a quarta para a direita. Então, a gente conseguiria de forma bem precisa controlar o nosso robô. Não precisaria ser gestos de mão,
poderia ser gestos com o próprio corpo, tá? Com os braços, enfim. As possibilidades são muito grandes, mas para nossa aplicação a gente tem o senso de que o reconhecimento de gestos das mãos seria suficiente e traria um resultado legal para a gente. E assim a gente também conseguiria se manter atualizado com as tecnologias que são assim, são as que estão dominando hoje em dia, né? E a gente conseguiria fornecer algum avanço, alguma exploração do campo a mais, para que outras pessoas conseguissem vir e construir em cima do que a gente fez, usar nossos resultados e no futuro chegar nos nossos objetivos gerais, assim, que são como, por exemplo, aquelas aplicações que eu falei. Então é isso, a gente está bem animado para fazer, para trabalhar mais sobre isso. E a gente espera que esse resultado seja bem interessante. Obrigado.